Muito bem, nós continuamos hoje então com a nossa série sobre os preceitos e os valores da palavra de Deus para a nossa vida, para levarmos uma vida que valha a pena viver. E ao olhar para a palavra de Deus, nós vemos que ela nos traz diversas metáforas para falar sobre a vida. Jesus, por exemplo, frequentemente usa metáforas relacionadas à natureza. Você provavelmente conhece a parábola do joio e do trigo, ou a metáfora da videira e dos ramos, que o pastor José Roberto citou aqui durante a ceia, ou ainda a da semente e dos solos, que nós citamos hoje pela manhã. O apóstolo Paulo gosta muito de utilizar metáforas militares, né? A guerra espiritual em que nós vivemos, a importância de um soldado estar sempre alerta, ou ainda metáforas da arquitetura, da engenharia, nos comparando a um edifício que está sendo construído por Deus. Hoje eu quero ler com os irmãos um trecho da palavra do Senhor que nos orienta de maneira bem vívida, bem objetiva, a respeito da nossa vida, também em forma de metáfora, mas dessa vez uma metáfora vinda do atletismo, das competições esportivas. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, nós vamos ler os 3 primeiros versos desse capítulo. Hebreus capítulo 12, versos 1 a 3. O texto vai aparecer para você aqui na tela, mas se você tiver uma Bíblia, é importante que você abra, confira os versículos e acompanhe durante a exposição. Que o Senhor nos auxilie na leitura e meditação da sua palavra. Amém? A palavra de Deus nos diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar mais uma vez. Senhor, com a tua palavra aberta e lida por nós, pedimos que nesse momento o Senhor venha sondar o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e nos guie pelo caminho eterno, pelos teus caminhos, ó Senhor. Que o teu Espírito Santo possa abrir os nossos olhos e o nosso coração para tudo o que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, porque nós precisamos muito de Ti. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Como você percebeu, o autor aos Hebreus está aqui nos convocando para uma grande corrida. Graças a Deus, uma corrida metafórica. Porque correr, meus irmãos, não é comigo. Vou ter que confessar. Hoje pela manhã eu subi as escadas aqui da PESP correndo. E quando eu cumprimentei o Leandro, cadê o Leandro? Está aqui? Deve estar lá fora. Leandro, ele falou: pastor, quer uma água? Porque eu estava arfando, não estava conseguindo. Mas essa é a comparação que nós temos aqui do texto bíblico, a vida como uma corrida, nós como esses corredores que estão num estádio, e quem está na arquibancada nos assistindo? Cristãos do passado, exemplos de fé, pessoas que já terminaram a sua corrida. E por que é que o autor está falando sobre isso, meus irmãos? Vejam, quando esse livro foi escrito, quando a carta aos Hebreus foi escrita, os cristãos do primeiro século estavam passando por uma fase de muita perseguição por 2 grupos diferentes. Primeiro, pelos judeus que consideravam o cristianismo uma seita, né? Então, se você fosse judeu e se tornasse cristão, se você afirmasse que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento, você então seria marginalizado. Você seria excluído da sua comunidade. Você perderia a sua posição social, provavelmente a sua posição econômica também.
E como se isso não fosse suficiente, havia também uma perseguição por parte do Império Romano. Por reconhecerem que Jesus era mais poderoso do que o imperador, os cristãos corriam risco de vida. Os cristãos diziam: Jesus Cristo é Senhor. Uma frase que só poderia ser dita a respeito do imperador, a respeito de César. Naquela época era comum a frase: César é Senhor. O imperador é o Senhor da nossa vida. E como os cristãos subverteram essa lógica, eles eram considerados também inimigos do império, o que causou a morte de centenas, talvez milhares de cristãos ao longo dos séculos. Eu já citei aqui em um de meus sermões um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. O Livro dos Mártires, de um historiador chamado John Knox. Ele escreveu esse livro lá no século XVI, ele é um historiador inglês, e ele vai citando ali várias pessoas, vários testemunhos históricos, né, de cristãos que morreram desde o primeiro século até o período da Reforma Protestante por causa da perseguição religiosa. E em meio a esse contexto de perseguição e de sofrimento, o autor aos Hebreus escreveu para encorajar, para fortalecer a fé dos cristãos. E ele vai explicar ao longo de seu livro como continuar firme na fé, como continuar seguindo em frente. Qual é o segredo de você correr bem ou viver bem, chegando até a linha de chegada? Como correr com perseverança a carreira que nos está proposta? Como prosseguir na vida de fé sem desistir, sem se perder, sem apostatar, sem abandonar a sua fé? E a primeira dica que ele nos dá neste texto é: lembre-se de quem está na arquibancada. Lembre-se de quem está na arquibancada. Lembre-se dos exemplos de fé do passado. Se a vida é como uma corrida e nós somos os atletas, as pessoas que estão na arquibancada desse estádio, como eu já disse, são outras pessoas que já terminaram a sua corrida. E ele chama essas pessoas aqui de uma nuvem de testemunhas. Aqui ele faz uma referência mais direta e mais específica às pessoas que ele citou no capítulo 11. Você pode verificar aí na sua Bíblia. Se você já é velho de igreja, você sabe que Hebreus capítulo 11 é conhecido como a galeria da fé. É aqui, em toda a Bíblia, na verdade, é aqui que o autor vai citar grandes exemplos de fé do Antigo Testamento e como essas pessoas creram em Deus, como essas pessoas confiaram no Senhor, apesar das suas circunstâncias. Aqui ele cita Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés e muitos outros. Todas essas pessoas são chamadas de testemunhas. E eu quero que você tenha em mente que testemunhas aqui tem um sentido triplo. Primeiro, o sentido mais simples da palavra mesmo. Se você é testemunha de um evento, é porque você é um espectador, né? Então o autor dá a entender que, de uma certa forma, esses santos do passado estão assistindo, estão testemunhando a nossa corrida. E aqui a gente não precisa partir para um lado místico da coisa, né? Eles estão no céu testemunhando. Não podem intervir na nossa corrida, não podem interceder por nós, não podem conversar com a gente, não podem nos defender e não podem nos acusar. Eles são espectadores que assistem como anda a nossa corrida. Um segundo sentido aqui é o de mártires. Esse é o sentido mais primitivo e mais literal da palavra testemunhas. Eles são mártires, eles morreram por uma causa, eles permaneceram fiéis a seus princípios ao longo de sua vida. E o fato de serem mártires os torna testemunhas num terceiro sentido, que é o de pessoas para quem nós podemos olhar e buscar inspiração. Pessoas que deram testemunho da fidelidade de Deus em sustentá-las e que estão ali para encorajar os competidores atuais. Inclusive, o autor aos Hebreus, de maneira bem curiosa,
vai dizer que essas testemunhas não são silenciosas. Por exemplo, no início do capítulo 11, no versículo 4, ele diz que Abel, ele cita Abel na verdade, e fala que por meio da sua fé, mesmo depois de morto, o sangue de Abel fala. A pergunta é, como? Como as testemunhas do capítulo 11 ainda falam e nos ajudam em nossa corrida de fé? Quando nós lemos a sua história. Quando nós nos inspiramos em seu exemplo de vida. É assim que essas pessoas têm voz. É assim que eles nos encorajam em nossa competição de fé. Ou seja, elas falam através das Escrituras. É algo muito rico percebermos que essas testemunhas estão ao nosso redor, que elas têm interesse pelo nosso sucesso, pela nossa vitória. Elas têm interesse que nós possamos terminar a nossa vida perseverando na fé em Cristo. Isso porque todos nós fazemos parte do mesmo time. Todos nós somos de uma mesma equipe. E é por isso que a história dos mártires do passado pode nos encorajar nas mais diversas circunstâncias da vida, principalmente quando nós estamos sofrendo, principalmente quando as nossas circunstâncias parecem completamente diferentes do que a gente espera na nossa vida de fé. Quando nós olhamos para essas pessoas, nós encontramos grandes inspiração. Então, se você está, por exemplo, enfrentando problemas com a sua família, olhe para José do Egito, veja como ele lidou vitoriosamente com a situação. Se você estiver em conflito com o seu trabalho, você consegue olhar para Moisés e ver como ele superou várias de suas dificuldades. Se você estiver sendo tentado a retaliar alguém, a se vingar, veja como Davi lida com a sua vontade de se vingar. Essa nuvem de testemunhas serve de exemplo para nós de como correr vitoriosamente a nossa carreira. Em segundo lugar, na corrida da fé, além de olhar para quem está na arquibancada, livre-se dos pesos. Ele diz aí, ainda no versículo 1, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Essa metáfora aí dos ginásios gregos continua, né? Ainda hoje, quando você vai assistir uma maratona ou vai participar dela, né? A gente tem muitas pessoas que participam de maratonas, inclusive em nossa igreja. Você vai escolher uma roupa bem leve, o mais leve possível, que vai te atrapalhar o mínimo possível a correr, a se movimentar. E é nesse mesmo sentido que o autor fala aqui. Peso é qualquer coisa que te impeça, que impeça o corredor a chegar ao final mais rápido. Qualquer coisa que possa te atrasar a chegar ao final. Eu já falei aqui que, infelizmente, eu não sou o melhor exemplo quando se trata de praticar atividade física, mas eu tenho tentado. Minha esposa está aí de testemunha, tenho feito aulas de natação. Agora, né, quando eu era criança, eu já fazia e agora voltei a fazer. E na natação você tem alguns objetos que te ajudam, né, a percorrer ali a distância, que te ajudam a melhorar o seu nado. Você tem aquela prancha pequena, você tem os palmares que vão te ajudar a melhorar as suas braçadas, tem o flutuador. E recentemente eu descobri que existe também um pequeno paraquedas que você pode utilizar ali. Você prende esse paraquedas na cintura e então vai nadando e ele vai gerando uma certa resistência, né? Você literalmente sente que está levando ali um peso a mais. O tempo que você percorreria daria uma volta na piscina, você acaba percorrendo em 3 vezes, demorando 3 vezes mais, né? Aquilo te atrasa, aquilo se torna um obstáculo para você. No meu caso, minha coluna e meu joelho já se perderam há muito tempo. Então, e coincidentemente também, meus irmãos, a minha professora só pediu para eu colocar esse paraquedas quando eu era o único aluno. Então,
Acho que ela queria se vingar de mim nesses dias em que eu estive ali na natação como único aluno. Mas a verdade, aqui voltando para o nosso texto, é que para corrermos bem, para nadarmos de forma mais livre, nós precisamos nos livrar dos pesos. Sobre quais pesos que o autor de Hebreus está falando aqui? Se você ler ao longo da sua carta, ele vai nos falar de alguns deles. Por exemplo, no final do capítulo 10, ele diz que um dos pesos que nós muitas vezes carregamos é o medo. Quando chega uma circunstância difícil, nós temos medo muitas vezes de tomar decisão, de confiar em Deus, de dar um passo a mais. Nós temos muitas vezes medo de retroceder diante do sofrimento. Aqui no capítulo 12 também, a partir do versículo 15, ele fala sobre o cuidado que nós temos que tomar para não criarmos raiz de amargura em nosso coração. Um peso que pode nos atrapalhar em nossa carreira, em nossa vida. Hoje nós já estamos aqui, né? Hoje pela manhã o pastor Marcelo também falou sobre um grande peso que muitas vezes nós carregamos ao longo de nossa vida. A culpa. Esse sentimento de que nós carregamos o nosso passado em nossos ombros, a maneira como nós lidamos com ele, né? Pode ser um grande peso que nos atrapalha. Enfim, muitas coisas poderiam ser citadas. E o importante é nós entendermos também que esse peso que o autor de Hebreus está falando aqui não é necessariamente só coisas ruins. Não são coisas necessariamente em si mesmas erradas, mas qualquer coisa que impeça a efetividade espiritual, que enfraquecem a nossa fé, que reduzem as nossas forças para resistirmos à tentação. Tudo isso precisa ser posto de lado. Tudo que impede o meu progresso espiritual tem de ser jogado fora. E nós podemos falar aqui de algum esporte, de algum passatempo, algum hobby, uma atividade de lazer, talvez um emprego, um curso de estudo, a minha ambição, um lugar que eu frequento, uma amizade, qualquer outro interesse, qualquer outra experiência que pode até ser legítima, mas estar ali me atrapalhando. Não importa o que seja, se isso me impede de avançar espiritualmente, eu preciso colocar aos pés da cruz. Isso tem de ser tirado. E o autor aqui nos fala que o pior peso que nós podemos carregar é o pecado que tenazmente nos assedia. O pecado que está sempre à nossa volta, que sempre tenta nos prender. Vejam que ele fala aqui, como diria o documentário, uma verdade inconveniente. Muitas vezes nós temos a impressão, meus irmãos, de que após a nossa conversão, tudo vai mudar na nossa vida. Os problemas vão desaparecer, as tristezas vão desaparecer, as tentações vão desaparecer. E agora a gente vai lidar 100% de maneira vitoriosa na nossa vida. Mas essa é uma realidade que não é atestada nas Escrituras. Pelo contrário, uma das verdades mais terríveis sobre o pecado é que ele se apega ao pecador. A palavra de Deus diz, ou melhor, nunca diz, que o pecado vai parar de nos atrair, de nos seduzir, de nos atacar após a nossa conversão. Pelo contrário, volte mesmo no texto que o pastor Marcelo leu hoje pela manhã, um pouquinho ali. Romanos capítulo 7, Paulo dizendo ali, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, esse me atrai. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O pecado é uma ameaça real com a qual os cristãos devem lutar constantemente, e é por isso que o autor nos manda jogá-lo fora, deixá-lo
para trás, deixá-lo de lado, tirar esse peso de nós. João Calvino, no seu comentário sobre esse texto, vai inclusive citar o seguinte: nessa corrida da fé, por natureza, nós já somos mais lentos do que deveríamos ser, por causa do pecado. O pecado é um sobrepeso que você deve se desvencilhar, a fim de poder correr com perseverança a corrida que está proposta para você. Como eu faço isso? O autor também nos fala. Terceiro lugar, o princípio central desse texto: olhe para Cristo. Versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Vejam, aquela nuvem de testemunhas do Antigo Testamento nos inspira, mas o nosso principal encorajamento se encontra na pessoa e na obra de Cristo. Na corrida da carreira cristã, Ele é o nosso principal exemplo de fé. Ele é o nosso exemplo supremo. Meus irmãos, o cristianismo não é um culto de adoração aos heróis do passado, mas é centrado na singularidade de Jesus Cristo. Nós não estamos aqui por causa de Abel, de Moisés, de Abraão ou de qualquer outro. A igreja existe porque Jesus morreu e ressuscitou, e a única maneira de você perseverar na sua vida, na sua corrida, é olhando para Ele. Essa grande nuvem de testemunhas, mais uma vez, nos encoraja, nos inspira, nos serve de um grande exemplo, mas aquele que nos mantém na corrida é somente Cristo Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Assim como é chamado de autor da salvação, Jesus é o autor da nossa fé. Autor no sentido de ser a fonte. Jesus é aquele em quem a nossa fé está fundamentada. Ele é a base inabalável sobre a qual a nossa esperança está, sobre a qual a nossa salvação repousa. Sem Ele, a nossa fé é fútil. Sem Ele nós não temos base para crer. Toda a fé cristã repousa na validade da pessoa e da obra de Cristo. E a palavra também, consumador, significa aperfeiçoador. Jesus é chamado assim porque a sua obra foi perfeita, foi completa, quando Ele disse: está consumado. O autor de Hebreus usa essa palavra para deixar claro que Jesus fez todas as coisas necessárias para garantir a nossa salvação, e Ele levará a sua obra até o fim. Isso significa, meus irmãos, que Jesus Cristo não é só um exemplo. Ele não é só uma pessoa inspiradora, que nos falou coisas bonitas, que nos ensinou. Jesus é um recipiente ativo da nossa fé. Quando nós fixamos os nossos olhos nele, Ele opera em nós o seu poder, enviando o Espírito Santo de Deus para nos sustentar em nossas provações. Na época em que a carta aos Hebreus foi escrita, nos antigos jogos greco-romanos, o prêmio final geralmente era uma coroa de louros. Era algo que não tinha muito valor em si mesmo, mas ganhar aquilo traria uma fama considerável para o vencedor. E vejam, fama não era uma coisa muito fácil de se adquirir no passado. Ainda não é muito hoje, mas no passado, as pessoas eram famosas ou pelo seu nascimento nobre, ou porque herdaram uma riqueza, ou por uma proeza militar que eles realizaram. E através do atletismo, através das corridas nos ginásios, as pessoas podiam se tornar conhecidas, melhorar a sua posição, entrar num novo estilo de vida ali como um campeão.
Inclusive, depois desses jogos, os vencedores tinham a honra de se sentar com a realeza. Eu quero que você note o contraste desse aspecto cultural, dos esportes que aconteciam lá, e do que aconteceu com Jesus. Veja aí no versículo 2. O autor descreve Cristo no final da sua corrida, dizendo que Cristo suportou a cruz por nós, não porque ele ganhava, ou melhor, não porque ele esperava ganhar algo financeiramente, não porque ele esperava ser socialmente aceito, ou porque ele queria uma coroa de louros. Em vez disso, ele desprezou a vergonha que ele iria passar. Ele não viu que aquilo ia ser uma vergonha, e usou a coroa de espinhos para o nosso bem e para a glória do seu Pai. A cruz representou o maior sofrimento da história, não porque Jesus sofreu ali fisicamente, mas porque ele também experimentou em nosso lugar a justa ira de Deus, ao tomar sobre si o pecado do mundo. E ainda assim, a promessa de alegria e recompensa futuras fizeram com que Jesus tivesse forças e falasse: vale a pena sofrer, se é para salvar esse bando de pecador que não merece, vale a pena sofrer. E é por isso que ele é o autor e consumador da nossa fé. Quando olhamos para Jesus, nós somos encorajados a continuar na caminhada da fé, independentemente das circunstâncias que nós enfrentamos. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso Salvador, e é por causa dele que nós podemos correr a corrida da fé com perseverança e com confiança de que nós chegaremos ao final. É justamente por isso que o autor diz: olha, considerem atentamente em Jesus. Olhar atentamente para o exemplo de Jesus é refletir sobre como essa vida de entrega, de perseverança dele deve ser um modelo para nós. A ideia é que essa reflexão profunda nos leve a uma maior compreensão, a um maior comprometimento para a nossa fé. Em Cristo, nós encontramos inspiração e encorajamento para vivermos uma vida que vale a pena. Eu quero encerrar essa mensagem com 3 aplicações para nós. A primeira delas é um chamado para que você valorize a sua fé. O texto nos deixa claro que Jesus se tornou um homem como nós, passou por todo tipo de experiência ruim, sofreu e morreu em nosso lugar. Ele suportou a cruz, suportou a vergonha que a cruz representava. Nas palavras do apóstolo Paulo, Cristo se esvaziou e assumiu a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Além disso, muitas pessoas, centenas de pessoas, na verdade milhares de pessoas morreram ao longo da história para que essa fé pudesse chegar até nós hoje. Não é simplesmente algo que foi sendo passado da nossa avó para nossa mãe, da nossa mãe para nós, de geração em geração. Muita gente teve de sofrer, muita gente pagou o preço. Há milhares de testemunhos de pessoas que foram crucificadas, esquartejadas, queimadas, soterradas, violentadas. E porque elas não desistiram, porque elas não voltaram atrás, porque elas enfrentaram com coragem e com perseverança tanta humilhação, nós estamos aqui hoje. Você está aí hoje, sentado, lendo a palavra de Deus, ouvindo as músicas que você ouviu aqui. Por isso, valorize a sua fé. Como é comum a gente ouvir que o Dalai Lama disse algo muito bonito, muito inspirador para a nossa vida. Não é à toa que ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz.
Que linda essa frase aqui de Allan Kardec. Que linda essa frase. Deixa eu compartilhar até no Facebook essa frase aqui de Buda. Meus irmãos, olhem para os exemplos de fé que vocês têm. Da fé que vocês têm. Foi a custo de sangue que isso chegou até nós. Tem muita coisa muito mais inspiradora, tão bela quanto as outras. Dê valor à sua fé. Não foi fácil chegar até aqui. E não será fácil continuar. Então, valorize a fé cristã. Leia sobre ela, tenha ela em alta consideração, defenda, estude sobre ela, fale sobre ela. Uma segunda aplicação tem a ver com o pecado que tenazmente nos assedia. Em muitos momentos da vida, nós passamos por lutas relacionadas a grandes tentações. E a minha pergunta para você é: tem algum pecado tirando a sua esperança de uma vida santa? Tem algum pecado que está te impedindo de prosseguir? Lembre-se, primeiro, que Jesus é o seu advogado. Ele é o seu representante diante de Deus. Ele é o nosso intercessor. Ele conhece cada uma das nossas fraquezas e dificuldades. E o próprio autor aos Hebreus vai dizer que Jesus vive para interceder por nós. E é por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele nos ajuda. Ele pega na nossa mão e nos ajuda a caminhar vitoriosamente, deixando o pecado, ou nos ajudando a lidar com ele. Segundo, lembre-se de que Jesus é o autor e consumador da sua fé. E é por isso que a obra que Ele começou em você, Ele vai terminar. Como é o versículo? Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Terceiro, lembre-se que o Espírito Santo trabalha em você. Ele te guia, Ele trabalha a seu favor. Ele te traz para a família de Deus. Ele testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus, que você pertence a Deus. Ele te fortalece, Ele te ajuda a vencer as grandes batalhas da vida. E quarto, lembre-se de que não há tentação que nós não possamos suportar. O Senhor está conosco. Ele nos ajuda a passar por esses momentos e por isso nós podemos vencer, por mais difíceis que sejam, os pecados que tenazmente nos assediam. E uma última aplicação é: busque no lugar certo a cura para o coração cansado. O autor nos orienta a olhar para Jesus. Veja aí no finalzinho do versículo 3. Para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Infelizmente, meus irmãos, a realidade da vida cristã é de que de tempos em tempos nós desanimamos. Nós nos cansamos. Nós ficamos abatidos. Se você se sente assim, lembre-se de que você não é o único. Isso já era de se esperar. Especialmente quando confrontado com dificuldades, com provações prolongadas, até mesmo o mais forte cristão pode experimentar a depressão espiritual. E a cura para isso, a palavra de Deus nos diz, é considerar Jesus em sua própria luta contra a oposição do mundo. Nós devemos lembrar, meditar, refletir sobre a vida, sobre a morte de Jesus. Devemos lembrar como Deus ordenou o sofrimento de Jesus para a glória dele e para a nossa glória, para a nossa libertação, para a nossa salvação, para a nossa alegria. Devemos lembrar de que além da cruz há uma coroa
que já foi entregue para o nosso Senhor Jesus Cristo, mas uma coroa que está preparada para nós também. Como Paulo escreve, mais uma vez citando o apóstolo, porque para mim, tenho por certo de que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Essa é a cura para os nossos corações quando nós ficamos cansados de correr essa carreira, cansados da nossa vida de fé. Lembre-se de que essa corrida está proposta para você. Ela nos foi proposta por Deus. É Ele quem nos inscreveu nela. É Ele quem nos receberá na reta final. E é Ele quem nos acompanha em cada passo dessa corrida. Por isso que eu e você possamos chegar ao final dela com a mesma certeza do apóstolo Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Deus te abençoe. Amém.